Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor seja glorificado por tudo que nós fazemos e por tudo aquilo que nós somos. Inclusive, esse é um pouquinho do tema do que nós vamos conversar hoje. O tema da nossa série, que não termina hoje, mas termina na semana que vem, com o musical que nós vamos ter aqui na igreja, 500 anos da Reforma Protestante. Mais uma vez eu quero incentivar você a vir, pelo que eu tenho percebido, porque assim eu não quero navegar muito no negócio, porque eu quero também que seja uma surpresa para mim, mas de uma visão panorâmica lá de cima, olhando assim o que está sendo preparado e organizado. Eu já estou gostando muito. Então eu quero convidar você também para a semana que vem a gente encerrar essa série, que hoje encerra com uma pregação, mas na semana que vem é a cerejinha do bolo, onde a gente vai terminar com um grande musical sobre os 500 anos da Reforma. O tema da nossa série é coesão, e eu peguei essa palavra emprestada da biologia. A biologia nos diz, e eu fiquei pensando como é que uma árvore consegue levar água para a última folhinha lá em cima dela. E a biologia dá a resposta para nós, dizendo que as moléculas da água, elas são muito coesas, e por serem muito coesas, elas se juntam, vão se juntando até chegar lá no topo, na última folhinha. Mas para que a folhinha lá em cima receba da água que vem pelo caule, que vem por dentro da árvore, há uma camada muito fina de água seca na folha. E para que ela receba da água que vem de dentro, ela precisa transpirar. Quando a folha lá em cima transpira, apresenta-se um vácuo, aparece um buraco, e nesse vácuo a água, as moléculas da água que estão dentro do caule, que fazem o caminho desde o lado do solo, passando pela raiz, subindo pelo caule, chegando até a última folhinha. Quando essa folha transpira, apresenta esse espaço, a água que está dentro ocupa, e aí a folha recebe a água. Eu peguei esse termo emprestado da biologia, porque eu fiquei pensando em toda essa movimentação biológica que acontece na árvore e tentando aplicar uma metáfora na nossa vida e na nossa história. Há 500 anos atrás houve a Reforma Protestante. Homens pagaram um preço muito caro por isso. Gente teve que ficar refugiada no castelo, fazendo tradução da Bíblia, sendo perseguido, encarando os inquisitores, encarando o medo do fogo, encarando o medo de ser degolado. E todo esse tempo, essa água que vem de lá de trás, ela vem subindo, subindo, subindo até chegar hoje. E para que os ensinamentos do passado façam sentido e tenham aplicabilidade nos dias de hoje, nós precisamos transpirar. E à medida em que eu e você transpiramos no Evangelho, soltamos para fora no Evangelho os ensinamentos desses homens, a visão desses homens que vieram carregados durante esses 500 anos, começam também a nos alimentar à medida que a gente transpira o Evangelho. E eu espero que até o dia que o Senhor Jesus voltar, essa coesão unindo passado e presente permaneça até a volta de Jesus. Esse é o tema da nossa série, coesão. E nessa série nós falamos sobre o grande slogan
da Reforma Protestante. Esse slogan foi apresentado não pelos reformadores, mas por homens depois desses homens, que trouxeram o slogan do solas, ou somente. E nós trabalhamos já quase todos os solas. Nós falamos do sola escritura, somente a escritura. Nós falamos do sola gratia, somente a graça. Falamos sobre o sola fide, somente a fé. E na semana passada falamos sobre o solus Christus, somente Cristo. E hoje a gente termina onde deve culminar toda a nossa vida. Só lhe deu glória. Somente glórias, ou somente a glória a Deus. Somente glória a Deus. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler dos versículos 14 a 16. Mateus capítulo 5, de 14 a 16, diz assim. Vamos orar antes, eu gosto de orar antes da gente ler. Senhor, esse é um texto tão conhecido, Pai, que fala sobre sermos a luz do mundo. E eu peço, Senhor, que ao lermos essa palavra, nosso coração seja confrontado a de fato viver aquilo que a Tua palavra tem para nós nessa noite. Eu peço para que o Senhor abençoe a minha vida, eu peço para que o Senhor abençoe o meu raciocínio, as minhas palavras, os meus gestos, para que eu morra e que o Senhor viva. Eu não quero, Senhor, ser pedra de tropeço na explanação da Tua palavra. Por isso eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Eu oro também por todos aqueles que vão estar ouvindo essa palavra, para que também tenham mente e coração atentos à Tua doce voz. E que essa doce voz que nos chama pelo nome, possa nos levar a viver a realidade do sol e da glória. Toda a glória ao Senhor. Faz isso na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus é digno de receber toda a honra e toda a glória quando a gente tem que falar a respeito, obviamente, de tudo, mas quando a gente fala da salvação, Deus é digno de receber toda a honra e toda a glória pela obra da salvação. Tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Tudo o que somos deve ser para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Mas o que significa fazer coisas para a glória de Deus?
Mas o que significa toda a glória seja dada ao Senhor? O que significa fazer? Está vendo? O pessoal faz milagre, tá? Faz milagre. Tem que orar por esse povo aí. O que significa fazer coisas para a glória de Deus? A gente tem uma visão muito míope sobre fazer coisas para a glória de Deus. Deixa eu dar um exemplo. O que seria essa visão míope? Tem gente que pensa que a gente faz coisas para a glória de Deus, quando tudo aquilo que a gente faz está vinculado com a vida eclesiástica. Se eu vou à igreja no domingo à noite, então eu estou dando glória a Deus. Se eu exerço um ministério na igreja, se eu participo do ministério de música, ou se eu prego a palavra, ou se eu sou professor de escola dominical, se eu sou líder de qualquer outro ministério, então tudo aquilo que eu estou fazendo ali como ministério, eu faço para a glória de Deus. Se eu sou diácono, eu também sou diácono e sirvo na igreja para a glória de Deus. Se eu sou um presbítero, eu sirvo na igreja para a glória de Deus. Essa visão, ela é uma visão muito míope, ela é uma visão muito limitada, porque essa visão ela faz uma separação entre o que é sagrado e entre o que é profano. A mãe dessa ideia, dessa separação do que é santo e do que é profano, vem lá da idade medieval. Lá na idade medieval, as pessoas daquela época pensavam assim. Deixa eu dar um exemplo. Os homens que eram monges, que trabalhavam nos monastérios, esses homens que dedicavam as suas vidas à vida monástica, esses homens tinham como trabalho aquilo que era santo. Quem era monge na época da idade medieval servia nas coisas santas. Todo monastério infundia essa visão na época. Por outro lado, nessa mesma época, quem trabalhava no campo, quem trabalhava na agricultura, estava encarregado do trabalho profano. Quando chega a reforma protestante no século XVI, a reforma protestante ela vem para dizer para essa tese da idade medieval: não! A reforma protestante se levanta para dizer não para essa tese. A base, o discurso da reforma protestante é dizer que tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Se eu vou praticar um esporte, eu vou praticar o meu esporte para a glória de Deus. Se eu desenvolvo os meus relacionamentos, eu os desenvolvo para a glória de Deus. Se amanhã eu levanto cedo, arrumo as minhas coisas e vou trabalhar, eu faço e cumpro o meu trabalho para a glória de Deus. Se eu venho à igreja e ouço uma pregação, ou prego, ou toco, ou ministro, ou sou líder de algum ministério, ou não, também o faço para a glória de Deus. Se eu vou ao mercado amanhã à noite, eu vou como para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Mas há quem possa levantar uma questão que no mínimo ela é também um pouco intrigante. Pode ser que alguém diga assim: pastor, esse negócio de Deus exigir glória só para Ele está sendo um pouco incoerente, porque Deus olha para o homem e pede para ele não buscar a glória própria. Por que Deus pede para o homem não buscar a glória própria, mas pede a glória para si? Deus é coerente. Bem,
O Salmo 19 diz que toda a criação glorifica a Deus. E não apenas o Salmo 19, em várias outras palavras bíblicas você encontra toda a criação glorificando a Deus. Tem um salmo que diz que os rios batem palmas, que quando o mar bate nas rochas é como se o mar também estivesse aplaudindo a Deus, que quando os pássaros cantam, eles cantam para a glória de Deus. Toda a criação, ela evidencia a glória de Deus, porque na criação está a digital de Deus. Agora perceba que o único elemento criativo, o único elemento criado, ou o único elemento na criação que tem problemas para dar glória a Deus, não são os pássaros, não são os rios, não são os céus, não são os mares. O único elemento na criação que tem problema para dar glória a Deus são os humanos. Nós temos problemas com esse negócio de viver a vida de modo inteiro para a glória de Deus. Então, já que a gente tem problema de viver a nossa vida inteira para a glória de Deus, a gente faz algumas separações. Quando eu estou na igreja eu vivo para a glória de Deus. Quando eu estou lendo a Bíblia eu faço para a glória de Deus. Mas quando eu vou trabalhar, eu vou só trabalhar. E sabe por que a humanidade é a única criação que tem problema em dar glórias a Deus? Porque o homem quer ser o centro da história. O homem, ele quer ser o centro da vida. E o só lhe deu glória tira o homem do centro e coloca Deus. Deus é um agente. Lutero disse algo muito bonito sobre Jesus. Lutero dizia que Jesus é o centro e a circunferência de toda a Bíblia. Ele está querendo dizer que Jesus é o centro de tudo, e tudo isso é para a glória de Deus. O só lhe deu glória, tira o homem do centro e coloca Deus no centro da história, Deus no centro da vida. E deixa eu tentar compartilhar com vocês o texto que nós lemos, para tentar mostrar para você a tese do só lhe deu glória. O texto que nós estamos aqui, que nós lemos, é o texto de Mateus capítulo 5, de 14 a 16, faz parte de um dos grandes e mais conhecidos discursos de Jesus, o chamado Sermão da Montanha. É chamado Sermão da Montanha porque no capítulo 5, Jesus sobe ao monte. Ao ver as multidões, ele sobe ao monte, os discípulos se aproximam de Jesus, e Jesus então começa a ensiná-los a respeito do reino de Deus. Todo o discurso do Sermão da Montanha é o ensino sobre o reino de Deus. Se você quer ser discípulo de Jesus, então você precisa ler Mateus de capítulo 5 até o capítulo 7, a sua primeira leitura. O conteúdo programático do discípulo de Jesus está aí. E no Sermão da Montanha, nós temos dois grupos. Existem dois grupos de pessoas ouvindo Jesus falar. O primeiro grupo é a multidão. O segundo grupo são os 12 discípulos. Diz lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 1, que os discípulos se aproximam para ouvir o que Jesus tem para ensinar. A grande pergunta é: o que a multidão estava fazendo ali? O que a multidão estava fazendo ali? Se o que Jesus ia falar era para os discípulos, o que a multidão estava fazendo lá? A fama de Jesus tinha se espalhado.
E Jesus tinha curado muitas pessoas, Jesus tinha libertado muitas pessoas. E porque a fama de Jesus se espalhou, a multidão se aglomerou quando descobriu que Jesus estava ali naquele monte. Então as multidões foram até Jesus para ouvir de Jesus, para ouvir alguma coisa. Mas não era apenas ficar sentado e ouvir palavras sobre o reino de Deus. Não, a multidão estava ali esperando que o show começasse. Enquanto Jesus estava ali sentado falando com os discípulos, a multidão que ouvia o que Jesus estava dizendo, a multidão estava assim: e aí? Quando é que vai começar o show? Quem vai ser o primeiro a ser curado? Qual é o primeiro cadeirante que vai sair pulando? Qual é o primeiro cego que vai ver? Qual é o primeiro leproso que vai ser curado? Quando é que o show começa, Jesus? Chega de falar, a gente quer o show. Bem parecido com o que a gente encontra, infelizmente, nos dias de hoje. Show. Quando é que o show gospel vai começar? O que Jesus tem para falar no Sermão da Montanha são para os discípulos. O que Jesus fala no Sermão da Montanha não são para a multidão, não é para a multidão, ainda que a multidão estivesse ali para ouvir. Mas a multidão não está interessada no ensinamento de Jesus. A multidão quer um milagre rolando. A multidão quer que o show comece. Portanto, ter Deus no centro da história e glorificar a Deus com toda a nossa vida não é um discurso atrativo para a multidão. Esse papo de dizer que o centro da história é Deus e que tudo aquilo que a gente for fazer tem que ser para a glória de Deus, esse discurso para a multidão não é atrativo, não é interessante. A gente quer um milagre, a gente quer ver os pães se multiplicarem, a gente quer pular por ver a manifestação poderosa do Senhor. Esse negócio de colocar Deus no centro, pula essa parte. Esse negócio de viver para a glória de Deus em tudo que a gente faz, pula vira a página. Tudo que Jesus vai falar no Sermão da Montanha não é para a multidão. Para a multidão não é interessante perdoar. Para a multidão não é interessante amar o próximo, muito menos amar o inimigo. Para a multidão não é interessante não julgar. Para a multidão não é interessante esse discurso de construir a sua casa na areia ou na rocha. Para a multidão, esse discurso de ser feliz quando te perseguem não faz sentido. Para a multidão, esse negócio de ser feliz quando você chora porque você vai ser consolado também não faz sentido. Só faz sentido para quem quer ser discípulo de Jesus. Portanto, colocar Deus no centro e glorificar Ele com toda a nossa vida, esse não é um discurso para todo mundo. É um discurso para quem quer andar com Cristo. E para esses seguidores, e para os seguidores de Jesus, no versículo 14 ele começa a dizer: vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E ser luz aqui implica em duas realidades. Primeira, é que a luz retira do ambiente as trevas. Se nós apagássemos aqui todas as luzes e eu pedisse para acender uma única luz, quando ligar a luz, a treva que está aqui vai embora. A primeira realidade de ser luz é que a luz retira o ambiente de trevas. A segunda realidade de luz é que a luz mostra o que está oculto. Acabou a luz na sua casa, você está tentando achar o seu celular para ligar a lanterna, e aí você vai tropeçando lá em casa que tem pouca criança, que tem poucos brinquedos espalhados. Eu consigo andar muito tranquilo, né? Não sei como é que é na sua casa,
Mas se acabar a luz em casa, eu acho que eu vou ter um acidente doméstico, né? Então, quando a gente liga o celular, a lanterna do celular, e joga, então pronto, o que estava oculto aparece. Nessas duas implicações, Jesus usa dois exemplos para falar a mesma coisa. Ele usa dois exemplos porque ele está querendo reforçar uma ideia. O primeiro exemplo que ele usa sobre ser luz é o exemplo de sermos como uma cidade. Ele diz: vocês precisam ser uma luz como uma cidade que foi edificada em cima de um monte. Não tem como esconder uma cidade construída em cima de um monte. O segundo exemplo é quando ele fala da candeia. Ele diz: olha, você não acende uma candeia e coloca essa candeia debaixo da cama. Não, você coloca ela num lugar mais alto, para iluminar toda a casa, para iluminar todo o quarto, todo o cômodo. Em ambos os exemplos, Jesus está dizendo a mesma coisa para os seus discípulos. O que é que ele diz? Ele diz que ser luz do mundo é não se esconder. Você entendeu o que eu falei? Eu estou dizendo que se você é discípulo de Jesus e entende que o discurso do Sermão da Montanha é para você enquanto discípulo, e que quando Jesus diz que se você é discípulo, você deve ser luz do mundo, ser luz do mundo é não se esconder. E nós estamos diante de uma geração que gosta de se esconder nos bancos das igrejas. Nós estamos diante de uma geração que gosta de se esconder numa religiosidade domingueira. Nós estamos diante de uma geração que gosta de se esconder atrás de uma placa denominacional. Quem é a luz do mundo não se esconde do mundo. Agora, o que é mais interessante nesse texto é que a luz aqui, porque quando a gente pensa em luz do mundo, imediatamente já vem um negócio na nossa mente assim: eu sou luz do mundo, então já que eu sou luz, eu vou mostrar o pecado que há em você. Eu sou luz do mundo, então já que eu sou luz do mundo, quando eu entrar em contato com uma pessoa das trevas, quando eu entrar em contato com o lado negro, quando eu entrar em contato com os discípulos de Darth Vader, eu puxo a minha espada Jedi, e vou trazer luz para você. Quando você entrar em contato comigo, que sou a luz do mundo, eu vou evidenciar as trevas que existem na sua vida. Não é isso que Jesus está dizendo. Essa luz não é para mostrar o que o outro está fazendo de errado. Essa luz que está no discípulo de Jesus é a luz que mostra o discípulo para o mundo. A luz aqui não é você amanhã ir para o trabalho e apontar todos os erros do seu chefe. A luz aqui não é você chegar em casa e apontar todos os erros do seu cônjuge. A luz aqui não é você chegar para as pessoas que não são cristãs e mostrar para elas todas as suas distorções da vida. Não! Ser luz no mundo é você não se esconder e mostrar para o mundo, dizendo assim: eu estou aqui, eu não me escondo, eu não estou atrás da igreja, eu não fico escondido dominicalmente atrás de uma igreja. Não, eu estou aqui no mundo, eu estou aqui, sou cristão. Ser luz do mundo não é essa pretensão de mostrar para o outro as suas trevas. Não! Não é isso. Ser luz no mundo é você evidenciar a sua vida diante deles.
É você se mostrar para eles. É você mostrar quem você é para eles. É você mostrar com a sua prática quem é que vive em você agora. É você mostrar para eles quem é que vivia antes e quem é que vive agora em você. Não, ser luz do mundo não é mostrar para o outro. Ser luz do mundo é você se mostrar para o outro. E aí Jesus enfatiza mais no versículo 16. Ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz. Brilhe. E aqui a gente tem um ponto nevrálgico que precisa ser arrumado na nossa vida. Aqui a gente tem um problema muito sério na nossa vida que a gente tem que arrumar agora. Brilhar a nossa luz diante dos homens. O problema não está em sabermos que nós vivemos na luz. O problema não está em a gente saber que a gente vive na luz. O problema está em brilhar. O problema todo está em brilhar. E brilhar aqui, em certo sentido, entenda o que eu vou dizer. Brilhar aqui, em certo sentido, é você ser bom naquilo que faz. Eu vou repetir. Brilhar aqui é você ser bom naquilo que faz. E por que eu estou dizendo que brilhar é você ser bom naquilo que você faz? Porque o brilhar está vinculado ao restante do versículo 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, vírgula, para que vejam as vossas boas obras. Brilhar para mostrar boas obras. E é óbvio que boas obras aqui não pode ser vista apenas como ajudar o necessitado. Boas obras aqui não pode ser vista em você colocar a mão no bolso e ajudar alguém. Boas obras aqui não pode ser apenas você mandar cesta básica para uma família que não tem condições de ter uma cesta básica. Não! Porque o só lhe deu glória mostra que toda obra realizada por um cristão deve ser para Deus. Preste bem atenção. Toda obra realizada por um cristão deve ser para a glória de Deus. Portanto, se eu e você, nessa noite, pensarmos em boas obras exclusivamente como um aspecto religioso, essas boas obras estão muito ralas. É muito raso esse raciocínio. A gente não pode limitar as boas obras apenas ao aspecto religioso. Por que a gente não pode pensar em boas obras quando você é um profissional responsável e que você se dedica com caráter e com compromisso por aquilo que você faz? Por que a gente não pode pensar em boas obras quando você no seu trabalho acaba se tornando uma referência de caráter e de bom trabalho por aquilo que você realiza? Por que você não pode pensar em boas obras quando lá no seu trabalho o seu chefe confia em você, quando ele coloca um pepino na sua mão para resolver, porque ele sabe que você não apenas vai dar conta, mas vai lidar com seriedade? Por que não pensarmos em boas obras na capacitação pessoal que não exclui o amor às pessoas com quem você convive? Por que a gente também não pode pensar em boas obras e fazer tudo com excelência, ao invés da gente fazer na meia boca tudo aquilo que a gente faz? Por que a gente não pode pensar em boas obras e pensar em realizar tudo que a gente faz com dedicação, com estudo, com suor? Por que a gente não pode pensar em boas obras
pensando também em realizações que são feitas com humildade. A gente não pode pensar em boas obras apenas no aspecto religioso. Se nós vamos viver para a glória de Deus, toda a nossa obra é para a glória de Deus. Inclusive, obras que você realiza na sua profissão. Você, como empresário, não vai sonegar. Isso é uma boa obra, além de ser justo. Você, como empregado, vai honrar o seu trabalho. Você, quando vai fazer alguma tarefa, você pega para fazer e vai dar o melhor que você vai fazer. E por que você vai fazer o melhor? Porque é para a glória de Deus. Mas em casa eu tenho do bom e do melhor. Na igreja a gente pode comprar alguma coisinha meia boca. Essa dicotomia não vale. Se não vale para cá, também não vale lá para fora. Brilhar a vossa luz diante dos homens acaba sendo uma responsabilidade que chama a atenção das pessoas mais próximas a nós daquilo que a gente está fazendo. Quando nós realizamos boas obras e brilhar essas boas obras, quando nós brilhamos, eu vou usar essa palavra porque é a palavra bíblica, quando nós brilhamos com as nossas boas obras, as pessoas vão ver. Sabe o que é mais interessante nesse negócio? Deus não tem problema nenhum com o nosso sucesso. Deus não tem problema nenhum com o nosso sucesso. Nós temos. Quando a gente brilha, nós temos problema com o brilhar. Sabe por quê? Porque quando a gente brilha, nós queremos que o resultado do brilhar seja a nossa própria glória. Nós queremos brilhar para que o nosso nome seja reconhecido. Nós queremos brilhar para que o nosso nome seja exaltado. Nós queremos brilhar para que a glória seja nossa e que os aplausos e que a celebração seja para nós. Ainda que aquilo que a gente esteja fazendo seja em nome de Jesus. O problema é que o nosso brilhar deve apontar para outro lugar. O nosso brilhar no mundo deve apontar para a glória de Deus. Olha o que diz o versículo 16: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, quando eu e você fazemos algo com excelência, e que essa obra com excelência brilha diante dos homens, sabe o que vai acontecer? Quando a gente faz algo bom, e quando a gente faz com excelência aquilo que está na nossa mão para fazer, e a gente brilha por fazer bem feito, as pessoas ao nosso redor, elas vão ser convidadas a viver do mesmo modo que você vive. Você vai acabar servindo de exemplo para puxar o nível para cima, para elevar o padrão por aquilo que você faz como cristão. É triste quando a gente encontra cristão que não paga direito. É triste quando a gente encontra cristão que faz as coisas não com excelência, mas para protocolo.
É ruim quando a gente encontra um cristão que não é referência no seu trabalho. É ruim quando a gente encontra um cristão que não se dedica naquilo que faz. Quando eu decidi que eu iria entrar no mestrado para estudar missões urbanas, e eu sabia que eu estava entrando numa selva acadêmica. Eu sabia. Eu nunca tinha sido um acadêmico. E eu sabia que onde eu queria estudar, eles iriam exigir demais a academia. E que eu ia penar muito. Quando eu prestei a prova e eu passei, e Deus me deu até dons de línguas para interpretar a prova do vestibular, que teve uma prova de inglês que foi sobre dons de línguas, o texto, olha só, eu falei, aleluia, isso aqui é pentecostal. Quando eu decidi entrar no mestrado, a primeira pergunta que eu fiz para mim, olhando para o espelho, foi: Vila, por que você quer fazer o mestrado? Seja sincero. Por quê? E eu sondei meu coração e eu cheguei a algumas respostas. Primeiro, eu gosto de missões e eu queria estruturar a missiologia no meu coração. Segundo, eu queria ter ferramentas que pudessem me fazer melhor no meu trabalho em estudar e pregar. Eu não consigo preparar um sermão de quinta para sexta. Eu começo a preparar o meu sermão amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu estou aqui. Eu não fico o dia todo porque é minha folga. Mas eu gosto de vir. Eu gosto. Eu preciso ter tempo para estudar. E eu preciso me dedicar a isso. Eu preciso ter tempo para atender as pessoas. Eu preciso ter tempo para visitar as pessoas. Eu preciso ter tempo para fazer isso. Eu preciso fazer com excelência. O problema é que muitas igrejas cobram excelência dos seus pastores, mas não cumprem os seus trabalhos e as suas vocações do mesmo grau em que se exige. O que precisa ficar claro é que brilhar a luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, esse brilhar é um caminho longe do exibicionismo. A gente não brilha para se mostrar, a gente não brilha, a gente não faz as coisas bem feitas para se exibir para o mundo. A gente faz as coisas bem feitas e a gente tem que brilhar no mundo para apontar para aquele que é o doador e aquele que capacita o cristão a fazer tudo com excelência. Por que os melhores profissionais não podem ser cristãos? Porque tudo que aquele que o cristão faz, ele não pode ser bom. Por que não? As pessoas vão olhar para o modo como você faz. As pessoas vão olhar para o modo como você realiza as coisas tão bem feitas. E sabe o que elas vão descobrir em você? Elas vão descobrir que o que você faz não é para brilhar, ainda que você brilhe.
elas vão descobrir que aquilo que você faz não é para você brilhar, você faz para a glória de Deus. Porque quando um filho de Deus faz algo que o leva a brilhar, quando um filho de Deus faz algo que ele mostra-se ao mundo e o leva a brilhar, as pessoas não vão ver apenas aquele que brilha. E a honra não vai ser de quem brilha, a honra vai ser de Deus. Diz o texto: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Não há glorificação para quem brilha, ainda que a honra seja dada a quem brilha. Não há glorificação para quem brilha. Não há glorificação para quem realizou as boas obras. Não. A glória é para Deus, pelas boas coisas que você faz. Porque quando o mundo for querer glorificar a você, você vai apontar a glória para quem lhe é devida. Quando no seu trabalho, quando na sua vida as pessoas vão dizer glórias a você, porque você é muito bom, você vai ter a oportunidade de dizer: eu faço isso com excelência porque eu não faço para vocês. E que isso fique bem claro: eu faço isso para o meu Senhor e para o meu Salvador. Para Ele eu dou o melhor. E porque eu dou para Ele o melhor, a nossa empresa é bacana. E porque eu dou o melhor para Deus daquilo que eu faço, eu acabo sendo evidenciado. Mas a glória não é minha, a glória é do Pai. A glória é do Pai, não é do Filho. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Como é que funciona essa glória do Pai e não nossa como filho? Há um tempo atrás teve um culto lá no Mackenzie. E foi um culto onde o Mackenzie organizou pelos alunos, por alguns alunos que se destacaram academicamente. E esses alunos que se destacaram academicamente, eles tiveram a oportunidade de fazer um intercâmbio com Harvard. E esses alunos foram para Boston e conheceram Harvard. E tiveram uma experiência de uma semana naquele lugar fantástico, pensando academicamente até coisas que eles trabalharam. E no retorno desses alunos, o Mackenzie então organizou um culto, onde no culto estavam não apenas os alunos, mas os pais. E eu me lembro que quando eu entrei no culto, eu olhava para os pais estavam assim, sabe? Meu filho, minha filha. E quando o culto começou, a gente trouxe uma palavra, a gente aplaudiu os alunos, mas o que chamou a minha atenção no final do culto é que quando acabou o culto, as pessoas não chegavam nos alunos, as pessoas iam até os pais e diziam: parabéns. E os pais diziam: obrigado. Mas quem foi para Harvard não foi o filho? Foi. Mas a glória não era do filho, a glória era dos pais. E eles, gostavam da glória. Qual é o filho? Qual é o filho que não sonha em abater os seus pais com tanto orgulho? Qual é o filho que não pensa em trazer alegria para os seus pais por aquilo que faz? Pode ser a coisa mais simples do mundo. Eu tive agora a experiência, teve uma cantata lá no Mackenzie, e quando abriram-se as cortinas, eu fiquei
fiquei procurando a Lavínia e a Liege. E eu, meu Deus, cadê ela? Eu não estou vendo. E de repente entra o Infantil 3. E quando entra o Infantil 3, entram as minhas duas meninas. Não, primeiro entrou a Lavínia. E depois entrou a Liege. E são gêmeas. E quando eu vi as duas, começaram a cantar. E quando elas me viram, a Lavínia e a Liege, e quando elas me viram e cantaram, eu pude ver elas cantarem. Eu disse assim: ah, que maravilha! São minhas filhas! E aí quando acabou, eu comecei a gritar: oh, Lavínia, são minhas filhas! São minhas filhas! Minhas filhas! E todo mundo estava dizendo a mesma coisa. Ah, mas aquele ali é o meu filho. Ah, mas aquela ali é a minha filha. Qual é o filho que não quer trazer alegria para o pai? Sabe quando é que nós vamos dar orgulho a Deus? Sabe quando é que nós vamos dar orgulho ao nosso pai? Quando aquilo que nós cantamos aqui, quando aquilo que nós vivemos aqui enquanto comunidade, enquanto igreja, refletir em tudo aquilo que a gente faz lá fora, refletir no modo como a gente trabalha, refletir no nosso labor, refletir na nossa excelência no que a gente faz. E mais, sendo bons e sendo referência naquilo que a gente está fazendo. Porque quando a gente fizer isso, a glória não vai ser do filho, a glória vai ser do pai. Quer um aspecto mais missionário do que esse? A gente às vezes no trabalho, naquilo que a gente faz, a gente não precisa verbalizar dizendo Jesus te ama. A gente pode começar a atrair o coração das pessoas sendo bom naquilo que a gente faz, brilhando, para que as nossas boas obras chamem a atenção dessas pessoas, e para que essas pessoas, ao chegarem perto de nós possamos dizer para elas o porquê que a gente faz isso com excelência, e juntamente conosco, essas pessoas vão dar glória a Deus. As nossas boas obras, elas vão convidar as pessoas para glorificarem a Deus. Por isso, eu quero convidar você a ir embora hoje aqui desse tempo e convidar você para ir brilhar amanhã. Vai brilhar. Seja bom naquilo que você faz, em tudo o que você for fazer, porque em tudo o que você for fazer como cristão, você vai fazer para a glória do Pai, e os aplausos não serão para você, serão para o Pai. Que a glória seja do Senhor para sempre e sempre.
demandam mais tempo, mais estudo e mais dedicação. Toda a nossa vida é para a glória do Senhor. Somente a Deus toda a honra e toda a glória. Eu peço, Pai, que o Senhor nos leve sim ao mundo para brilharmos, mas que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo